A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem-vindo ao canal Escolha Jesus ou Mundo, com o tema hoje, crente pode fazer academia? Quem está falando é o pastor José Luiz. Vamos para as Escrituras. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 13, que não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, em hipótese alguma. A Bíblia também diz em Romanos 6,12 que não deve reinar o pecado no nosso corpo mortal. Vamos ver por que o cristão, em hipótese alguma, ele pode fazer a academia, está numa academia. Ele pode até fazer os exercícios físicos dele no local, na casa dele, ou no local onde não há aquela quantidade de pessoas, fazer uma educação física. Primeiro que é um local, a academia é um local de sensualidade, onde os olhos são atraídos para as partes seminuas dos corpos, além de expor as partes íntimas a todos que olham. Por quê? Porque as roupas que usam são roupas imorais, né? E a Bíblia diz que a gente não deve ser instrumento para despertar sensualidade para fazer os demais pecar. Ou seja, a pessoa peca duas vezes. Primeiro ela faz o outro pecar e ela mesma está sendo um instrumento de pecado, né? Também é uma forma de culto ao corpo, né? As roupas coladas que marcam as genitálias, né, das irmãzinhas, dos irmãos, que diz que não tem nada a ver, desenhando todas as suas partes curvas do corpo, né? A Bíblia deixa claro que o nosso corpo não deve ser apresentado ao pecado, usando essas roupas extravagantes, sensuais e outras. Se você está se mostrando o seu corpo com as suas partes seminuas e íntimas, é porque você deseja ser cobiçado, deseja ser admirado, não tem vergonha de mostrar sua nudez. E a Bíblia proíbe o cristão mostrar sua nudez, né? Ou seja, é um verdadeiro instrumento para fazer os outros pecar. Além, sem contar, né, o ambiente de música mundana, de funk, toda aquela coisa, rock, né, com essas roupas que marcam os glúteos, as coxas, as genitálias, marcando o contorno da calcinha quando se faz certos exercícios como agachamento, alongamentos, né, mostrando todo o corpo. Aí veja só o que o Senhor Jesus diz, que a gente não deve dar escândalo, né? Ele diz também, ai de quem vier os escândalos, né? Em Lucas 17, do versículo 1 ao 2, ai daquele que também fizer um desses pequenos tropeçar. Como é que faz tropeçar? Né? A pessoa tem um corpo às vezes avantajado, escultural, e vai despertar um desejo de lascívia, de luxúria, né, no próximo. Jesus também disse em Mateus 18:7, ai do mundo por causa do escândalo, e ai do homem pelo qual vem o escândalo. Isso é um escândalo, seja homem, seja mulher. Jesus também disse em Mateus 5:28, que olhar com uma intenção impura, né, desejando, você já cometeu o adultério com aquela pessoa. Olha o escândalo, você vê a irmãzinha ou irmãozinho todo tapadinho na igreja, e na rua ele é uma vitrine de sensualidade na academia. É um escândalo total, né? Sem falar que deixa essas roupas coladas, essas legs, deixa os órgãos, né, bem apalpados, bem insinuantes. Isso é a total falta de vergonha. A Bíblia diz também que as mulheres devem usar trajes decentes em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 5, 10, a Bíblia diz que receberemos o bem e o mal pelo que fizermos por meio do nosso corpo, né? A Bíblia diz também, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:20, será que isso glorifica a Deus? Será que isso é glorificar a Deus? A Bíblia diz que temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Isso não é glorificar, isso é desonrar, isso é trazer escândalo. Romanos 14:21 diz, para não fazer nada que faça tropeçar ou enfraquecer ou fazer cair o teu irmão, e para oferecer o nosso corpo como instrumento de justiça e santidade a Deus. Mas muitos pastores não pregam com medo de perder os dízimos, as ofertas das ovelhas, né? Com medo não se prega mais sobre a imoralidade sexual, né? O teu corpo é para ser mostrado ao teu marido ou à tua esposa, nada mais que isso. Não para estar aí com o corpo
né, com roupas coladas, extravagantes, sensuais, despertando lascívia e luxúria. Tá? E-mail para contato, luiz, com S, luizrabisco@gmail.com.